Irmãos, mais uma aula do nosso curso básico teológico do Ceifa e hoje iremos adentrar no livro do Levítico, tá? Terceiro livro do Pentateuco. Professor, livro do Levítico, por que ele se chama Levítico? Então, pelo fato de ser um registro de leis referente aos levitas e o seu serviço sacerdotal no tabernáculo. Então, Levíticos é endereçado a quem? Quem eram os levitas? Eram os homens da tribo de Levi, tá? Escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio diante dele. Então, ou seja, esse livro nada mais é que uma instrução do Senhor específica, tá bom? De como os levitas deveriam se portar eticamente, moralmente e no que diz respeito ao serviço, a exercer o ministério diante do Senhor no tabernáculo e posteriormente no templo, tá? Então nada mais é isso. Ele está referindo à tribo de Levi, o qual Arão e seus descendentes foram escolhidos como sacerdote, e os demais levitas serviriam no tabernáculo, oferecendo sacrifício pelos pecados do povo, tá bom? Então isso aqui é muito importante nós entendemos que o livro de Levítico é um livro de organização de culto. Eu poderia dizer assim, professor, sem problema, tá bom? Quais são os propósitos do livro do Levítico, professor? Lembrando que nós iremos aprofundar nessa aula, na nossa aula presencial, tá bom? Isso aqui é só um básico do básico para vocês. Então vamos ver alguns propósitos. Em Gênesis vemos o Senhor elegendo um povo, tá? Em Êxodo nós vemos esse povo sendo redimidos. E no livro do Levítico aprendemos como o povo eleito de Deus e redimido pode se aproximar do Senhor pela adoração. Então, como eu falei para vocês, o livro do Levítico é uma instrução de como o povo deveria se organizar para aproximar-se do Senhor. Como deveria ser a liturgia do culto, como deveria ser os sacrifícios, tipos de sacrifícios, tá? Como esses sacrifícios deveriam ser feitos pelo Senhor. Professor, para que tudo isso? Eu quero que vocês lembrem que o povo ficou 430 anos escravos no Egito, tá? Preste atenção que são mais de 5 gerações aí absorvendo a cultura do Egito Antigo. Então Deus ele precisava o quê? Fazer o quê? Uma separação do povo. A primeira coisa que ele vai separar do povo é os conceitos. Para ele fazer isso, ele precisa gerar um novo conceito, um novo entendimento. Ele precisa, na verdade, fazer um upload aí da mente desse povo, porque a mente deles estão presas no Egito, tá? Com muitos conceitos de lá. E Deus precisa o quê? Separar esse conceito. E para que ele separe esse conceito, ele vai dar o quê? As suas leis, os seus mandamentos e os seus estatutos, tá bom? Então, entendendo isso aqui, nós temos aqui grandes acontecimentos importantes, que vai ser a construção aí do tabernáculo, tá bom? Tabernáculo aí que vai ser uma pré-figuração da futura da igreja, embora ele aponte para Cristo, tanto o tabernáculo quanto os seus utensílios aponte para Cristo, também ele aponta uma prefiguração do que seria futuro a igreja, tá bom? No futuro, que é muito importante nós entendermos. Então nós vamos ter algumas leis específicas que no livro do Levítico o Senhor vai trazer, vai trabalhar no coração do povo. Tá? Então, primeiramente, a questão do holocausto. O que significa holocausto, professor? Significa queima total, tá? Então, ou seja, entrega total, você pode dizer assim também. Então, nós precisamos entender que vai a estipulação do holocausto, tá? As ofertas e manjares, tá bom? Que era ali farinha, pão, os grãos que era também oferecido ao Senhor, como uma forma também de gratidão, tá? Mostrando aí Deus querendo ensinar ao povo a questão da gratidão pelo fato de ele ser o grande provedor do povo no deserto, tá? Que é muito importante. E por último, para nós aqui encerrarmos a nossa aula, lembrando que nós iremos aprofundar. Professor, é só isso? Não, irmão, isso aqui é só o básico do básico para vocês. Mas na nossa aula presencial, assim como nós fizemos na aula passada, nós iremos aprofundar nos temas polêmicos do Pentateuco, tá? Temas adicionais que eu irei levar para vocês e etc. E tenho certeza que vai ser benção, tá bom? Então, por último aqui, as festas ou as solenidades do Senhor que o Senhor estabeleceu para o povo. Lembrando que o povo do Oriente Médio antigo, as nações antigas, as cidades e estados, tinham seus deuses, patronos, e eles tinham também as suas festas em homenagem aos seus deuses, tá? E essas festas geralmente eram regadas de muita bebida, prostituição, promiscuidade, muita orgia sexual, relação sexual de homem com homem, mulher com mulher e de homem com animal, tá? Então assim era realizada as festas sagradas pagãs.
Então Deus ele vai estipular o que para o povo, para separar esse povo? As festas sagradas. Então dentre elas tem o sábado do Senhor, que aponta para o milênio, é uma realidade que aponta futura para o nosso descanso, o descanso do povo de Deus, da igreja com o Senhor, enfim. Mas também era um dia de descanso, separação, para dizer que Deus estava tirando aquele povo de escravos para fazer um povo uma grande nação, tá? E escravos ali não tinha domingo, não tinha dia de descanso, não, irmão. Era segunda a segunda apanhando e trabalhando, tá? E Deus então vai dar um dia de descanso e de folga para o seu povo. Nós temos aqui a Páscoa, a festa dos pães asmos, tá? A Páscoa aí que é a passagem, a festa importante, que vai ser comemorada na saída do povo do Egito Antigo rumo ao deserto, para atravessar o deserto para ir para Canaã, tá? Uma grande prefiguração também aí da passagem, do dia que nós iremos sair desse mundo para irmos encontrar com o Senhor. Isso aqui é muito importante. E é também a festa das primícias, que é muito importante também para o povo de Deus, tá bom? Então nós vamos entender que Deus ele vai estipular suas festas para fazer uma separação entre o santo e o profano, tá? Entre as festas pagãs regadas à prostituição e promiscuidade, trazendo então as festas em homenagem ao Senhor, que fazem separação do seu povo, que não tem esse tipo de celebração, promiscuidade, mas tem celebrações que apontam para uma realidade futura e eterna, ou seja, da eternidade, tá bom? Então isso que é muito importante. Então nós encerramos aqui a nossa mini aula sobre o livro do Levítico. Vai acompanhando, responda as questões, o questionário do livro e se preparem para a nossa aula presencial que vai ser bênção, tá bom? Tô levando muita polêmica aí para vocês. Então, a rocha, fique com Deus e fui.